Por que repetimos os problemas da nossa família? A resposta está na constelação familiar. Você está vivendo a dor que era da sua mãe ou do seu pai? Por que mesmo aparentemente fazendo tudo certo, parece que a vida não anda? Ou porque você repete o mesmo desafio que a sua mãe tinha, que a sua avó, ou qualquer outra pessoa da sua família? A resposta pode estar em algo que você herdou, mas não sabe. Todos nós somos movidos por algo que podemos chamar de campo de energia ou campo sistêmico. Esse campo sistêmico, ele carrega todas as informações daquilo que foi vivido pela nossa família. Que tipo de informação que está dentro desse nosso campo energético, desse campo sistêmico que conecta todas as pessoas de um mesmo sistema? Por exemplo, uma família, uma empresa, uma escola e assim por diante. Que tipo de informação é essa? Vou dar um exemplo para você. Um sentimento é uma informação, ou seja, uma energia que faz parte do nosso campo sistêmico. Então veja, é muito comum que, por exemplo, a sua mãe, ela tenha no decorrer da vida dela sentido muito medo. Então ela era uma pessoa, por exemplo, que tinha muito medo da escassez. Então ela tinha muito medo da escassez. O medo da escassez, ele está presente no seu campo sistêmico familiar. Então é natural que você, ou um irmão, ou qualquer outra pessoa que veio depois da sua mãe, acabe herdando esse medo da escassez. Então, por exemplo, você está lá vivendo um processo de transição de carreira. Eu vou até compartilhar algo que eu estou vivendo exatamente no dia de hoje. Hoje saiu a minha portaria de exoneração do serviço público, então a partir de hoje não faço mais parte do serviço público, estou 100% focado aqui no autoconhecimento, na espiritualidade, na constelação, nos relacionamentos, em todo esse processo de cura. Estava esperando muito por esse dia da saída da minha portaria, então estou bem feliz e bem grato a tudo que aconteceu até hoje, a esses 12 anos de serviço público, mas agora minha alma precisa se dedicar integralmente a esse trabalho aqui. Então, por exemplo, o medo da escassez. Exatamente hoje, eu estou começando um novo ciclo na minha vida. Então eu fiz um processo de transição de carreira e a partir de hoje eu sigo apenas nessa carreira aqui, das terapias integrativas. Então, se no meu campo sistêmico tem muito medo da escassez, a minha transição de carreira, ela seria muito desafiadora e ela não foi fácil. Eu estou há alguns anos nesse processo de planejamento dessa transição de carreira e só agora isso se efetivou. Então veja, no meu próprio campo sistêmico também tem medo da escassez. Então eu também herdei um pouco desse medo da escassez. Então esse campo sistêmico, ele guarda todas as informações. Aqui eu estou dando o exemplo apenas de um sentimento, de uma emoção, do medo, da falta. Então, você está herdando diversas informações que estão disponíveis dentro desse campo familiar. Então, a gente pode chamar esse campo sistêmico de uma inteligência coletiva ou de uma inteligência sistêmica. Por que uma inteligência? Porque ela guarda tudo que aconteceu, tudo que as pessoas da sua família sentiram faz parte desse campo sistêmico. Um outro exemplo, imagina que a sua avó, independente se é materna ou paterna, sua avó, ela não foi muito feliz no casamento dela, talvez ela não era apaixonada, ela não amava o seu avô, mas naquela época ela precisou casar com ele, e aquelas histórias de antigamente que a gente conhece, né? Então vamos supor que essa avó não foi feliz no amor. Então esse sentimento da sua avó, por ele se repetir muitas vezes, por ser algo assim emocionalmente muito intenso e repetitivo, isso ficou forte, ficou presente dentro dessa inteligência coletiva da sua família. É natural, é normal que, por exemplo, você herde essa mesma sensação que a sua avó teve. Só que isso é algo tão inconsciente, é tão emocional, que a gente tem dificuldade sozinhos de enxergar que nós estamos apenas captando
captando ou representando uma informação que está presente no nosso campo sistêmico. Então, se você, por exemplo, vive a energia da escassez financeira, possivelmente isso também não é seu, mas você está captando essa informação da escassez financeira que ela está presente dentro do seu campo. E ela pode ter sido gerada dentro dessa inteligência coletiva familiar por alguém que você nem conheceu, por um antepassado. Então, o ponto principal que eu queria trazer na introdução desse vídeo é que tudo que foi sentido e tudo que foi pensado pelas pessoas da sua família fazem parte desse campo coletivo, dessa inteligência sistêmica. Então, o tempo todo, de alguma forma, nós estamos captando essas informações dessa inteligência coletiva. Então eu capto uma escassez que nem é minha e eu começo a viver aquilo na minha vida, eu começo a materializar aquela escassez. Eu capto aquele sofrimento da minha avó, que ficou anos casada com um homem que ela não gostava, e aí eu começo a viver aquela mesma história. Então veja, o campo sistêmico, ele é um grande guardião dessas informações da nossa ancestralidade. Isso daqui é muito libertador. É libertador ter o entendimento de como isso funciona, e ainda mais libertador do que entender é vivenciar o processo de libertação. Então, por exemplo, quando você vai para uma constelação familiar bem feita, seja com bonecos, seja na água, seja com pessoas, grupo de pessoas, seja online, não importa. Quando você vai para uma constelação bem feita, você vai ter a percepção do que é que você está captando de informação dentro daquele campo. Então, por exemplo, é muito comum as mulheres virem constelar relacionamentos comigo. Aí ela vem constelar relacionamento. Aí eu coloco lá os bonequinhos na água, ou faço a constelação com pessoas. E aí o que a gente observa? Que ela tá ligada a uma história de uma ancestral. Ela tá ligada à história da mãe, ou ela tá ligada à história da avó, da bisavó, ou ela fica olhando para o pai, como se ela tivesse energeticamente casada com aquele pai, o que faz com que ela esteja fechada para viver um relacionamento. Então a constelação, ela não mente o campo de energia sistêmico, porque você abre uma constelação, essa inteligência coletiva familiar, ela começa a mostrar onde você está conectada, para quem você está olhando, o que está acontecendo ali dentro. E como assim? Como que alguns bonequinhos na água, ou pessoas que nem sabem da história, como que essa informação que está presente dentro dessa inteligência coletiva familiar, do campo de energia, como que essa informação, entre aspas, desce e é ancorada nos bonecos ou ancorada nas pessoas que estão ali representando, muitas vezes que nem sabem quem estão representando. É porque o que acontece? Tudo no universo energético tem uma base, e a base é a intenção. Então vamos supor que você é a Maria, e a Maria veio constelar comigo. Quando a Maria chega, eu vou abrir a constelação dela, eu vou colocar uma intenção. Tá, eu vou perguntar, Maria, qual é o tema que você quer constelar? Ela quer constelar a parte profissional, que isso também é bastante comum. Ela tá com a vida profissional travada. Então eu vou colocar a intenção de que nós estamos abrindo o campo da constelação familiar da Maria no que se refere, no que compete à vida profissional da Maria. Então vamos entender o que está acontecendo na vida profissional da Maria. A partir desse momento, toda a energia do campo sistêmico familiar da Maria é ancorada ou ali na composição dos bonequinhos, ou ali na água, ou ali nas pessoas. A partir daquele momento, é como se essa informação familiar fosse colocada no campo da constelação familiar. Por exemplo, se eu estou constelando a vida da Maria e estou utilizando ali o grupo de pessoas para fazer a constelação, a partir do momento que, por exemplo, eu peço para uma pessoa entrar no campo da constelação da Maria, e ninguém sabe, tá? Mas só eu sei, porque eu já ancorei, que aquela pessoa, digamos que seja a Joana vai entrar no campo e só eu sei que a Joana está representando o trabalho da Maria.
A partir daquele momento que eu coloquei essa intenção, tudo que a Joana vai sentir e vai perceber naquele campo estará ligado à informação que está presente no trabalho da Maria. Então, por exemplo, a Joana, que está representando o trabalho, ela está sentindo um cansaço, ela está sentindo um peso. O que que isso me traz de informação? Que o trabalho da Maria está sentindo cansaço, está sentindo peso, não está fluindo, tem um bloqueio ali. Então eu vou continuar colocando algumas pessoas para ir desemaranhando aquele bloqueio. A gente vai compreendendo as informações que estão naquele campo. Então o que eu quero deixar registrado aqui é que a partir do momento que nós colocamos uma intenção, aquela energia é ancorada ali. Vou dar um exemplo que está fora da constelação, mas que a gente começa a entender muito bem como que isso funciona. Vamos supor que você seja mãe e o seu filho está com algum desafio. Pode ser um desafio de trabalho também. E aí você pega e começa a fazer algumas orações para esse filho. Então você ora, você intenciona coisas positivas para ele, você visualiza os caminhos profissionais dele abertos, você visualiza tudo de bom para esse filho. Não é que isso acontece? Você sabe que isso acontece, porque talvez você já tenha feito isso várias vezes, até mesmo para a saúde dos seus filhos, por exemplo. Por que que esse resultado positivo acontece? Porque você trabalhou com o poder da sua intenção. Você jogou uma intenção positiva, uma frequência positiva no campo do seu filho e todo o campo energético dele recebe a frequência que você emanou. Na constelação familiar, funciona de uma forma muito parecida. Então eu coloco a intenção de que, exemplo, a Joana representa o trabalho. Então, a partir do momento que eu coloquei essa intenção, a Joana começa a receber no campo energético dela, ali dentro da constelação, toda a informação que está presente no trabalho da Maria. Agora vamos supor que eu vou convidar a Ana para entrar no campo e só eu sei, mas a Ana vai representar a mãe da Maria. Então, a partir do momento que eu coloquei a intenção, a Ana é a mãe da Maria, eu coloquei uma frequência pedindo para que ela receba as informações que estão na mãe da Maria. E a partir disso ela começa a se comportar de uma forma muito parecida com a mãe da Maria. Então, eu tô tentando aqui com esse vídeo desmistificar a constelação familiar, porque muitas pessoas não entendem. Por exemplo, quando vão participar de uma constelação, como que aquele representante está sentindo, por exemplo, a dor no braço, igualzinho meu pai tinha uma dor no braço, sendo que a pessoa não conhece meu pai e nem sabe que está representando meu pai. Como que a pessoa que está representando está dizendo que está com vontade de deitar no chão e ficar de olhos fechados, se ela não sabe que ela está representando alguém que já morreu e essa pessoa realmente existe? Então, a constelação ela acaba gerando muita dúvida porque a gente não entende a base. E a base é essa compreensão de como funciona o campo energético. Então, a partir do momento que eu entendo que o nosso campo energético ele é composto de muita informação e que o tempo todo nós estamos captando essas informações e na constelação nós apenas trazemos essas informações para a consciência, a gente começa a entender totalmente como funciona a constelação familiar. Então esse vídeo era sobre isso, para te falar que talvez o que está travando a sua vida hoje, talvez não, eu diria que provavelmente o que está travando a sua vida hoje é alguma informação que você está captando do seu campo sistêmico, familiar, e que você não está tendo a consciência disso. Então você acha que é um problema seu, que é algo que você não está conseguindo resolver, mas você só não está conseguindo resolver porque você captou aquela informação de alguém, ou seja, a informação não era sua, e aí você ficou com aquilo preso. Você precisa de energia vital, e é isso que a constelação faz. Ela traz de volta um fluxo de energia a partir do trabalho com as 3 leis sistêmicas: pertencimento, ordem e equilíbrio. Eu já gravei um vídeo aqui, o vídeo anterior, onde eu falo sobre essas 3 leis sistêmicas. Se você está vivendo algo que você não consegue destravar, já tentou várias formas e não consegue,
olhe para isso, peça para um terapeuta que você confie, que você sinta que é uma pessoa ética, uma pessoa que estudou bastante, uma pessoa que te transmite segurança. Peça para essa pessoa fazer uma constelação familiar, que ela abra o seu campo de energia familiar para que você possa observar por que aquilo está acontecendo. E a partir dessa abertura de campo, você vai ver que o fluxo de energia volta a fluir na sua vida. Porque, gente, todo bloqueio, seja financeiro, relacionamento, saúde, etc., profissional, todo bloqueio é a ausência de energia vital, é a ausência de vida, é a ausência de dizer sim para a vida, que é uma frase que a gente usa muito na constelação também. Diga sim para a sua vida. Olha esse sol perfeito entrando aqui, eu não estou nem conseguindo abrir meu olho. Eu digo sim para esse sol, eu digo sim para a vida, eu digo sim para a minha prosperidade. Isso é energia vital, que literalmente é a energia de vida. Então, o que uma constelação familiar vai fazer na sua vida é ativar novamente esse fluxo de vida dentro daquela área que estava travada. Então, por isso que é muito comum, não sei se para os outros terapeutas também, mas imagino que sim. Aqui na minha experiência como terapeuta de constelação familiar, é muito comum a pessoa chegar numa energia e ela vai embora completamente transformada, porque a energia vital dela foi lá no topo e ela já começa aquele processo de liberação daquele problema que estava acontecendo na vida dela. Nessa sexta-feira, dia 11 de abril, eu vou começar a turma 5 de constelação familiar. São 18 encontros ao vivo, totalizando 9 meses de formação. São encontros a cada 2 semanas. No final dos 9 meses, nós temos um final de semana presencial em Florianópolis, mas é opcional, então não é obrigatório vir para Florianópolis participar do encontro presencial. Os encontros online, eles ficam todos gravados, caso você não possa participar de alguma aula ou queira rever as aulas, e durante esses 9 meses você vai constelar praticamente todas as áreas da sua vida. Então todos os alunos constelam e todos os alunos são constelados. Você recebe todo o material, recebe certificado e você sai apta para atuar com as constelações familiares, constelações sistêmicas, com bonecos, na água, com pessoas, com papéis, constelar mentalmente. Existem várias formas de constelação. Então fica aqui o convite, se for do seu interesse, se você quiser receber mais informações sobre essa formação que começa agora no dia 11, deixe seu comentário aqui que a gente chama você e manda o material, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.